Palavras de uma Bruxa traz hoje a Grazi mais uma vez. Obrigada por ter vindo, Grazi. Nada, eu que agradeço. Boa tarde a todos. É uma honra para mim estar aqui mais uma vez, para a gente estender mais um pouquinho o nosso assunto, já que estamos no mês do autismo, tentando trazer um pouquinho de conscientização para as pessoas, tentar explicar um pouquinho melhor o que é o autismo, como é que ele funciona na nossa vida, através da minha experiência de mãe, né? Como é que funciona isso no nosso dia a dia. É um prazer enorme estar aqui. Gratidão, Grazi. A Grazi sempre topando os desafios comigo. Eu não sei nem há quantos anos nós estamos juntas, não é? Muitos anos juntas, aprendendo muito com a Grazi, com a Manu, que é a filha dela, que é autista, aprendendo muito com a mãe, aprendendo muito, né, sobre esse mundo que eu sempre tive um fascínio e não tinha tido ainda a oportunidade de conviver. Graças à Grazi. A Grazi me abriu esse mundo para que eu pudesse participar e já estava assim, me aposentando quando a Grazi chegou na minha vida. E graças às sacudidas da Grazi, não, eu preciso, a Manu precisa de ti, então vamos lá. Como é que foi isso, Grazi? Tu lembra? Lembro bem, quando eu te chamei lá em casa para a gente fazer a primeira consulta. Tu foste indicada por uma pessoa muito querida nossa, que também tinha uma filha especial, com uma série de problemas, e que tu, através do teu trabalho na espiritualidade, estava transformando a vida dessa família e dessa menina. Então, eu tinha certeza desde o primeiro momento que tu ia ser a minha cavalaria, que tu ia poder me ajudar, e eu estava certa disso. Então, a partir daquele momento, eu me lembro que quando tu chegou lá em casa, tu disse que tu estava pendurando as chuteiras, mas que tu recebeu o chamado. Eu disse, não, tu não pode agora pendurar as chuteiras, primeiro tu tem que me ajudar, né? E através da tua espiritualidade, das nossas consultas semanais, das dicas, eu fui aprendendo a ver a minha filha com outros olhos, não só os olhos da parte clínica, né? Eu sempre digo assim que a criança especial, ela tem um mundo à parte, além daquele mundinho que ela vive, né? E além desse nosso mundo aqui. Toda criança especial é um ser de muita luz, e eu acho que a nossa missão aqui é entender a que essa criança veio, qual é a missão dela, qual é a nossa missão, né, de estar ali junto naquela família, qual é a transformação que a gente tem para fazer, e tudo isso eu aprendi contigo, né? E eu contigo. Nós fomos aprendendo juntas nessa caminhada de muitos anos aí, estudando, fazendo cursos juntas, né? E tentando identificar onde que a gente podia melhorar, o que era a nossa parte nessa situação, nessa missão, nesse mundo, e tentar trazer uma qualidade de vida melhor para a Manu acima de tudo, né? Eu precisava entender ela melhor, e eu tive que, além da parte clínica, olhar para esse lado da espiritualidade, e agradeço muito a Deus e a ti por isso, né, que eu tenho certeza que eu estou conseguindo, eu estou completando a minha missão e tu também está completando a tua. Eu tenho certeza disso. E é isso, a gente vai estudando, vai se aperfeiçoando, vai entendendo o olhar, vai aprendendo a ler essa criança, porque, como tu costuma dizer, ela não vem com um manual de instruções, e cada autista é um diferente. Um universo diferente, né? Exatamente. Então, cada um vai ter suas peculiaridades, né? Cada um vai ter um grau, eu acho, de espiritualidade, cada um vai ter um grau de sensibilidade, né? E isso tudo eu fui aprendendo, observando muito a minha filha e seguindo as tuas dicas, as tuas orientações, né? Eu acho que tudo começou por ela ser um ser de muita luz, e ela ser muito sensível. Eu acho que a minha caminhada, o meu estudo começou a partir da parte da proteção. Aprender a fazer uma proteção na casa, uma proteção ao redor dela, uma limpeza na casa, né? Às vezes a gente vem carregado do trabalho, carregado da rua. Essas coisas a gente tem que aprender a se limpar, a se descarregar para estar junto com um ser de luz, assim como uma criança especial. A gente não pode trazer esse peso, né, para dentro de casa. Então são muitas coisas que a gente começa a cuidar, desde da limpeza, da proteção,
Aí tu começa a observar o que está incomodando, como que ela está se sentindo incomodada, se tem dias que é assim, se tem horários que são assim. Tudo a gente começa a observar, né? E assim eu fui aprendendo. A gente fez um curso de psicoterapia reencarnacionista durante... Juntas, aprendendo juntas, para entender melhor a Manu, porque a Manu sinalizava isso para nós, não é? E a gente foi aprendendo juntas muitas coisas. Fizemos muitos cursos juntas para entendermos melhor esse universo autista, que para mim era fascinante, mas muito desconhecido. E com a Grazi me norteando, a gente foi descobrindo muitas coisas a respeito deles, não é, Grazi? Conta para nós como é que foi. Muitas coisas. E esse curso de psicoterapia me modificou totalmente, né? O princípio básico do curso é fazer uma reforma íntima. E através da minha reforma íntima, eu consegui enxergar melhor a minha filha e poder ajudar mais ela. Essa terapia também usa... regressões, né, como ferramenta. Então, através dessas regressões, eu vi que eu tive muitas vidas passadas junto com ela. A gente foi se libertando de muitos links que já eram desnecessários para nós aqui, que a gente já estava preparado para se libertar, né? Então, nós fomos fazendo regressões, fazendo essas terapias. A gente fez um curso de apometria quântica juntas, também nos ajudou muito, que a apometria é uma ferramenta sensacional de limpeza, de organização, de desligamento, de tudo. E é como a gente diz assim, ela é uma sessão assim para... Como é que eu vou te dizer? É uma coisa punk, não é uma coisa para quem está iniciando, assim, é uma coisa que resolve assim de A a Z numa coisa só, que a gente levaria 2 anos fazendo uma outra terapia comum. Sim. Então, a gente chegou nesse ponto de poder trabalhar com a apometria quântica também para ajudar, também desligando links, né, desnecessários já também de outras vidas, desligando esses sofrimentos, né, que essas cargas de outras vidas continuam influenciando aqui. Então, tudo isso a gente foi desligando e foi entendendo, né, o porquê que ela veio dessa forma nesse mundo, o que a gente podia estar fazendo para melhorar, né, a minha vida, a dela, da família, né, num todo. Eu fiz curso de Reiki também, o Reiki ajuda muito, é maravilhoso, né, para acalmar, para ajudar a alinhar os chakras quando, né, ela está desorganizada, está nervosa, enfim, por qualquer motivo, né, a gente usa Reiki para tudo, até nos alimentos, é maravilhoso. Fiz também a iniciação da chama violeta. A chama violeta também é sensacional, né, para limpeza da casa, principalmente. É maravilhoso, eu uso chama violeta em tudo, todos os dias, desde que eu entro no carro, principalmente quando eu estou com ela. É maravilhoso, em todos os lugares que eu vou sozinha ou eu vou com ela, eu uso chama violeta em tudo. Então, eu acho que todo conhecimento que a gente vai agregando, a gente vai usando um pouquinho no nosso dia a dia, cada um em uma situação diferente. E como eu digo, né, e eu acho que todo mundo sabe que conhecimento não ocupa espaço. Não. Então, quanto mais a gente conhecer, mais entender melhor, a gente vai conseguir viver, né? E mais a gente vai poder ajudar essas crianças. Sim. Grazi, gratidão. Estou ouvindo aqui, estou relembrando, né, os nossos momentos juntas, fazendo cursos, muitas aventuras juntas. E lembrando assim, esse universo é o da Manu, que nós estamos comentando. Como a gente falou antes, cada criança autista é uma e cada uma tem o seu universo. Esse universo da Manu, a gente descobriu juntas muitas coisas, mas que a Grazi percebeu pela convivência com outras crianças autistas, que se aplicaria a outras crianças também algumas coisas que a gente está usando com a Manu. Então, a gente vem observando isso já há muitos anos, né? Há muitos anos a gente se acompanha. E o que a gente percebeu? Que a Manu é uma criança que veio de mundos mais evoluídos, ela tem uma frequência elevadíssima e que ela tem uma grande dificuldade de estar num ambiente onde a energia seja muito densa, seja uma energia de briga, uma energia onde as pessoas estejam irritadas, um ambiente negativo. Tem coisas que ela não consegue suportar.
a gente experienciou isso, a gente começou a perceber tudo isso uma vez por semana, a gente se encontrando, tratando com florais, com essas terapias todas. Como é que foi isso, Grazi? Tu lembra do momento que a gente se encontrou, que ela não conseguia suportar ninguém, a energia, eu louca de medo chegando na casa dela, que a Manu expulsasse. Como é que foi isso? Tu lembra como é que foi essa trajetória, assim? Lembro da primeira consulta, também fiquei com medo, porque o normal dela era tentar empurrar as pessoas para fora de casa, era tentar empurrar para a porta, porque ela não podia, ela não conseguia viver com a presença de muitas pessoas em função da questão da energia. E quando tu chegaste lá em casa, eu me lembro que aos pouquinhos ela foi se aproximando, e lá pelo meio da consulta ela até te alcançou uma bala e pediu para te abrir a bala para ela. Então foi muito interessante, assim, e eu vejo que ela reconhece, eu vejo pela reação dela, e eu digo que ela é o meu termômetro, né? Porque se ela está em algum lugar que ela não consegue ficar, é porque a energia não está boa. Se tem alguém que ela não se aproxima, é porque a pessoa não está numa frequência, né, que nem a dela, está numa frequência diferente. Então eu procuro ver isso e não insistir muito, né? Eu tento ir até o limite, porque eu também acho que ela tem que se sociabilizar, ela tem que aprender a conviver, eu não posso colocar ela numa bolha, né? Não. Então, só que ela tem um limite, né? E essa questão de energia, de frequência, machuca o físico dela, dependendo da intensidade e do quanto eu insistir. Então, isso tem que ser muito bem observado, né? Às vezes não é birra, a criança se atirar no chão, espernear, bater a cabeça. Às vezes é a questão da energia, da frequência que a criança não consegue suportar. Então, às vezes, não é só uma estereotipia, não é só da síndrome, tem essa questão espiritual também, né? E claro que eu sempre digo assim para as mães que eu converso, as pessoas que eu tenho mais contato, eu não estou aqui para pregar nenhuma religião e nem dizer faz igual a mim que vai dar certo. Cada um tem que ter a sua receita. Mas uma coisa eu sempre digo, tem que ter fé. Se a gente não tiver fé, a gente não vai a lugar nenhum. Então, procura a sua religião, procura aquilo que vai descer redondinho, como diz a minha terapeuta, procura aquilo que vai descer redondinho para ti, mas procura ajuda nessa questão espiritual também, que além de todas as terapias que a gente já faz com as crianças, a gente tem que olhar para o lado espiritual também. Eles são seres de muita luz, com uma energia, uma frequência muito elevada, é muito delicado, e a maioria das pessoas não está na frequência deles. Isso que é o mais difícil. E às vezes a gente acha que é família, está tudo certo. Não, na família, às vezes, uma pessoa é diferente da outra, a frequência não é igual, né? Então, às vezes, dentro da família mesmo, a criança não consegue se adaptar. Só que a gente tem que ter noção disso, tem que saber o que está fazendo. Não é simplesmente insistir, porque ela tem que socializar, né? Então, essa questão eu observo muito com a Manu, e eu cuido muito até uma clínica onde eu vou levar ela, um médico, um terapeuta, um profissional, que às vezes tu insiste, não se adapta, não cria vínculo. Tem que olhar melhor para isso aí, né? Porque tudo tem um limite. A gente tem que saber até onde a gente pode insistir com os nossos filhos nessa questão, né? Perfeito. E eu lembro, eu acho que até a gente falou na outra entrevista juntas, da situação de tu levar a Manu num consultório, onde ela teria que enfrentar a situação de entrar num shopping, de passar numa rua movimentada, subir o elevador não sei quantos andares, e sem contar, aí a gente vai falar na frequência. São frequências bem difíceis para ela, além de toda a movimentação. Tu observaste isso também? Sim, muito, né? A gente, além da dificuldade da acessibilidade, que muitas vezes não existe, porque acessibilidade não é só para um cadeirante, não é só para uma pessoa que tem a mobilidade reduzida, né? O autista, ele não gosta de entrar em lugares fechados, lugares escuros, e tem toda essa questão da frequência. Imagina tu entrar num prédio e ter que subir 7 andares de escada, por quantas salas tu vai passar, quantas pessoas passam por ali naquele prédio, quantas pessoas trabalham ali. Sim. Né? E tu passar por tudo aquilo ali até chegar no médico que tu precisa. Sim, sim. Então, é complicado. Já é um ambiente escuro, né? Tu sobe 7 andares de escada, é cansativo, ela não sabe o que vai encontrar mais ali na frente, só sente aquela energia que é diferente da dela. Na verdade, aquele turbilhão de energia, porque tu imagina um prédio de 7 andares
com quantas salas comerciais tem, quantas pessoas trabalhando, né? Tu imagina aquele turbilhão de energia e ela subindo aqueles 7 andares de escada, que nem já aconteceu com a gente, né? Sim. Então, isso é muito complicado, assim, se todo mundo pudesse olhar também para esse lado espiritual e poder facilitar um pouquinho esse nosso dia a dia, assim, eu acho que o profissional que atende pessoas especiais, o profissional da área da saúde tem que ter esse cuidado, né? Também acho. Eu lembro bem dessa situação, Grazi, porque eu lembro da minha situação. Lembro da gente ter que ficar muito tempo medicando, além da medicação normal dela, do médico, né? O floral, acalmar com muito reiki, acalmar com muita energia, porque ela ficou agitada durante um bom tempo em virtude dessa situação que ela teve que enfrentar. Então, como a Grazi falou, é importante que o profissional veja esse lado também, né? Não é só a função do som, da movimentação, energia, frequência. O autista, ele tem uma frequência elevada, é difícil para ele estar aqui. Então, a frequência, quando não está de acordo com ele, ele tem uma resposta que não é muito o que se espera, né? É sempre imprevisível a resposta, a reação. Então, a gente tem que prestar atenção. O Lucas já estava me fazendo sinal, a gente vai para o intervalo e volta já já. Palavras de uma Bruxa volta com a Grazi, ainda falando sobre autismo, a Manu, e a espiritualidade. Eu quero, assim, que tu possa até... A gente recordando, né? Vem cada história na mente que a gente já passou juntas, mas tudo com relação a frequências, energias. Talvez isso, as pessoas que estejam nos assistindo possam entender um pouquinho mais até como é que funciona. Porque, às vezes, o pai e a mãe preocupados com toda aquela dinâmica que tem que ter para atender o filho, às vezes não acredita, ou ninguém falou sobre isso, mas eu acho que tu contando da tua experiência, né, pode ajudar esses pais para que observem isso. Como é que tu começou a observar que ela mudou, em que ponto mudou com o atendimento espiritual? Desde o início que nós começamos com atendimento né, e eu estudando, tu me passando as orientações e a questão de proteção, e a gente começou também com florais. Sim. sempre florais, desde o início até hoje a Manu usa. Sim. Quero lembrar que a Manu hoje tem 13 anos, ela é autista severo, não verbal, ela não fala. Ela frequenta a PAI de Tramandaí no turno da tarde, atualmente. Também vou falar um pouquinho sobre isso, essa mudança. E uma escolinha particular no turno da manhã, também em Tramandaí. Então, essa questão da frequência, de adaptação, é tudo muito importante. A gente tem que observar sempre com muito cuidado isso, né? E sempre cuidando dos limites ali do teu filho, porque isso influencia muito no desenvolvimento dele. A Manu, depois de um tempo de adaptação na PAI, eu sabia que tinha um ônibus escolar que levava e trazia os alunos, mas eu tinha muito medo, porque eu não sabia se ela não ia querer se jogar a porta fora do ônibus, a janela fora, né, por não estar acostumada. Então, eu não podia simplesmente pegar ela e atirar dentro do ônibus, né, nos primeiros tempos. Então, teve um dia que eu estava lá na frente de carro esperando para buscá-la, e os colegas fazem fila, né, na saída assim, da escola para entrar no ônibus. E ela ficou na fila e seguiu a fila e entrou no ônibus naquele dia. E eu, meu Deus, o que é isso agora? O que eu vou fazer, né? Fui lá desesperada, porque eu não estava preparada para essa evolução dela. E cheguei lá e falei com a monitora. E a monitora, não, deixa que a gente leva ela. Tu só tem que trazer toda a documentação e a partir de amanhã a gente busca ela na tua casa e leva. Então, desde do primeiro ano, ela estava com 6 anos, eu estava fazendo a adaptação dela na PAI. Desde o primeiro ano, ela vai de ônibus escolar e volta com o ônibus escolar, que é fornecido pelo município de Imbé. Eles buscam ela lá em casa e deixam ela lá em casa na volta. Então, isso foi uma surpresa para mim, foi uma evolução. Mas, claro que tudo já, né, com tratamento, sempre com tratamento médico, com acompanhamento, com medicação, com tratamento espiritual, com floral e tudo mais. Então, aos pouquinhos, a gente vai tendo grandes conquistas aí, né? Então, desde aquele dia, a Manu vai e volta de ônibus, né? Tem uma monitora e tal, para ajudar, né? E esse ano...
ela mudou o turno dela na PAI. Ela sempre estudou de manhã e esse ano passou para de tarde. E, consequentemente, mudou a sala de aula, mudou a professora, mudaram os colegas, então foi muita mudança, tudo de uma vez só. Então, para ela foi um turbilhão, assim, de energia, de pessoas, de mudanças, né? A mudança de rotina para o autista já é muito difícil, principalmente o autista severo, né? Às vezes, o simples fato de tu deixar de fazer alguma coisa que já estava inserida naquela rotina já é motivo para a criança passar 2, 3 dias desorganizada, né? E às vezes a criança está lá surtando 2, 3 dias depois, tu não sabe o que é, mas foi daquilo lá que tu deixou de fazer 3 dias atrás. Então, às vezes a gente no automático do dia a dia, passou 3 dias, tu não sabe mais por que essa criança está chorando, está reinando, está incomodando. E aí tu vai fazer uma retrospectiva e vai ver, não, o que ficou faltando, o que eu esqueci ou o que eu fiz de errado. Então, todos os dias na minha vida é uma reflexão, assim, né? Eu fico pensando, esqueci de alguma coisa ou fiz alguma coisa a mais, o que eu fiz de errado? Eu não posso sair do contexto, né? Tem que cuidar muito a rotina. Então, isso é muito importante também para ajudar, porque não adianta a gente, a moda louco, querer fazer tudo que tem que fazer no dia e sair da rotina da criança ou não manter a rotina, né? Porque daí não tem tratamento que vai ajudar, não tem floral que chegue, nem que seja de balde, daí não vai adiantar. Embalagem industrial e tratar. 5 litros não adianta, tem que ajudar, a gente tem que fazer a nossa parte, que é manter a rotina e ajudar a terapeuta, que senão a terapeuta não consegue fazer o trabalho. A terapeuta surta junto, surtamos todos, né? Uma grande experiência, e por isso a gente trata a mãe também, porque a mãe é que faz toda essa atividade, daí a gente acompanha a mãe com floral também, porque mãe de criança autista precisa de ajuda também, ela precisa ter um tratamento também, porque a gente trata a criança autista através da mãe, não é? Para que haja uma resposta da criança, a gente precisa conversar com a mãe, é a mãe que é tratada para tratar a criança autista. Isso nós descobrimos juntas, a Grazi e eu, não foi, Grazi? Sim, eu estava até me lembrando disso, para quem não conhece, não entende muito, não pensa que tu vai ter que levar o teu filho no consultório e ele ficar deitadinho lá 2 horas fazendo regressão, não é assim que funciona, tá? Podem ficar calmas, que é a mãe que faz isso pela criança, a gente faz à distância, né, na psicoterapia, na terapia de vidas passadas também vai ser assim, né, a distância é a mãe que faz pela criança, até porque, né, a criança não vai ficar paradinha ali 2 horas fazendo regressão, né? Não. Ou 1 hora que seja, ou fazendo apometria, se concentrando ali. Então, é a mãe que faz, né? Sim. Então, e essa questão da rotina que eu queria ressaltar também, que esse ano para nós foi, assim, foi de ficar de cabelo em pé, porque mudou tudo, mudou a PAI, mudou a escolinha, consequentemente para de manhã, muda todas as professoras também, os coleguinhas, né? Mas uma coisa positiva é que as crianças, né, tanto da PAI quanto os da escolinha que ela frequenta, eles são tão puros, eles são essas crianças são só amor, né? Criança não tem maldade, eles são só amor, eles recebem ela tão bem, sempre receberam, né? Sabem que ela é diferente, mas eles não se importam, né? Eles não julgam. Sim. Eles sabem que ela não fala, daí quando eu chego na escolinha para buscá-la, eles me contam como é que foi amanhã, se ela estava braba, se não estava, tudo eles sabem e eles já vão me contando. Então, essa é a parte mais maravilhosa que tem, é o contato com essas outras crianças, porque criança entende muito melhor do que qualquer adulto aí que tem diploma na mão, né? Pois então, Grazi e o Lucas já está fazendo sinal para nós ali que a gente já está estourando o nosso tempo. Eu sou muito grata por tu ter, mais uma vez, aceito o convite de vir e a gente conversar sobre isso. Acho que é importante a gente conversar dessas nossas descobertas juntas, né, a respeito da Manu. Nós vamos continuar conversando, falando a respeito de outras aventuras com a Manu e a Grazi. Nós vamos trazer outras mães, vamos trazer outras pessoas para a gente conversar a respeito disso. Quem sabe, a gente falando muito nesse assunto, as pessoas que estão no mundo lá fora, que não têm essa dificuldade, possam entender um pouquinho melhor, né, quando eles encontrarem uma criança autista, o que essa mãe passa e essa criança também passa para poder ser incluída, né, no sistema, para ela ter uma inclusão social, né, que é isso que se espera. Ela precisa
conviver, mas ela tem certas situações que ela precisa entender melhor, que ela precisa filtrar para ela poder conviver, né, nesse mundo e com as pessoas. Então, Palavras de uma Bruxa volta na semana que vem, e por hoje, muita gratidão por estarem nos escutando. Gratidão, gratidão. Até a próxima semana.